glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, minha irmã, que Deus abençoe sua vida. Mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus, creio que Deus tem bênção para nós hoje. Aleluia. Amém, amém. Você está com ela aí? Dê um abraço na irmã Socorro também. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Glória a Deus, amém. Deus abençoe. Estefânia, minha 12. Deus abençoe sua vida, minha filha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, irmão Roberto, Deus abençoe, meu irmão. Estamos chegando para mais um dia na presença do Senhor. Estamos tratando sobre cura interior. Quantas coisas foi falado essa semana já em nome de Jesus. Como é que está o som? Tá bom? Tá alto aí o som para vocês? Tá para ouvindo direitinho? Glória a Deus. Ana Moraes, Deus abençoe, minha filha. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é Deus. Rosário, Deus abençoe, Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais um dia de cura. Amém, Roberto, amém. Mais um dia de cura que Deus tem para as nossas vidas. E hoje nós vamos tratar das promessas que nós temos de cura para a nossa vida. Andréia, minha irmãzinha linda, Deus abençoe sua vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias nós temos falado muita coisa sobre cura interior. Nós tratamos aqui de brechas, portas que nós abrimos e que dá legalidade ao inimigo para destruir a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos. Nós damos legalidade muitas vezes com as nossas atitudes, nossas ações. Às vezes a gente diz que o diabo ele tem causado males na nossa família, na nossa vida, mas muitas vezes eu tenho provado para você nesses dias, desde segunda-feira eu tenho lhe mostrado que muitas dessas obras diabólicas que Satanás faz na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, ele só faz porque nós damos legalidade. Ontem eu mandei a referência da palavra de Deus que está lá no livro de Provérbios 26:2, se não me falha a memória, que maldição não pega na nossa vida. Então, se Satanás ele tem destruído áreas da minha vida, é porque eu tenho dado lugar para que ele faça o estrago. Porque se eu não abrir a porta, se eu não der legalidade, ele só poderá tocar na minha vida como fez com Jó.
se tiver a permissão de Deus. Lembra da história de Jó? Jó não dava motivo, Jó não dava legalidade, mas ele tocou na vida de Jó, mas ele tocou com a permissão de Deus, para provar a fidelidade de Jó. Mas eu não preciso ter medo de trabalhos de macumba. Tem crente que fica apavorado quando alguém diz que foi feito um trabalho para a sua vida, quando alguém diz que foi feito bruxaria. Tem gente que fica apavorado, morre de medo. E eu provei ontem para você, à luz da palavra de Deus, que se você não deve, quem não deve não teme. A gente já tem esse ditado popular. E ontem nós falávamos como nós podemos alcançar a cura interior. Enquanto eu estou fazendo aqui esse resumo, seja bem-vindas, Grazi, glória a Deus, seja bem-vinda Suzy, seja bem-vinda, Gabriel, seja bem-vindo. Eu quero, ontem nós falávamos sobre como alcançar a cura, e nós dissemos que a primeira coisa que eu preciso fazer para me ser curado é admitir que eu tenho um problema, admitir que eu preciso de ajuda, admitir que algo está errado na minha vida. Quando eu tenho uma mágoa na minha vida, o problema é meu, não é da pessoa. Quem está sofrendo sou eu, não é a pessoa. Às vezes nós temos tanta raiva de alguém, mágoa, ficamos irados, que às vezes a gente perde até o sono. E do outro lado a pessoa está dormindo alegre, satisfeita, está nem aí para nós. Então nós precisamos liberar esse fardo da nossa vida. Então esse é um problema meu. Nós falamos que nós precisamos romper com o domínio de Satanás, ou seja, é eu que tenho que me esvaziar. Eu gosto muito lembra que todo ano, todo começo de ano, você é de outra igreja, eu não sei como é que você faz, mas eu gosto sempre de fazer uma lista das minhas prioridades, o que eu desejo para aquele ano que está começando. E as duas causas que todo ano se repete na minha lista: a primeira é que eu possa melhorar como filho de Deus, como servo de Deus. A segunda é eu limpar a minha vida das coisas do ano passado, daquilo que me trouxe mal, que me fez mal, que me prejudicou. E isso faz a diferença na minha vida. Então precisamos quebrar o domínio de Satanás, romper com esse domínio. Precisamos orar para que Deus apague da nossa mente. Lembra que eu falei sobre ontem? Também precisamos acreditar que qualquer comportamento pode ser mudado. Ou seja, não existe nada que não pode ser mudado. É questão de querer. Se eu quiser mudar uma coisa na minha vida, eu vou mudar. Se eu quiser deixar um vício, eu vou deixar. É questão de vontade, é questão de querer, é questão de decisão. Eu falei até que amar é uma decisão. Lembra que eu falei isso? Amar é uma decisão. Se amar é uma decisão, odiar também é uma decisão. Eu também decido odiar a pessoa. A partir de hoje eu não gosto mais de você, não quero mais papo com você, acabou-se essa decisão. Seja bem-vinda, Tamara. Mainara Holanda, Deus abençoe. Então, eu queria que você entendesse que essas decisões sou eu que tomo. Sou eu que tomo essa decisão. Eu decido amar, eu decido odiar. Qual é mais fácil? Nenhuma das duas. Tudo tem o mesmo peso. Então você pode decidir amar uma pessoa e decidir odiar outra. Eu garanto sempre que o caminho do amor é melhor. O caminho do amor te traz sorriso,
Quando você sorri, você fica mais bonita, mais bonito, mais belo, mais bela, porque a Bíblia diz que o sorriso aformoseia o rosto. É por isso que aqui na igreja eu sempre digo: olhe para o irmão que está do seu lado, dê um abraço nele, dê um sorriso, dê o melhor presente que você pode dar para alguém, dê um sorriso, porque isso quebra barreiras e te deixa anos mais jovens. Amém? Tire uma foto com raiva, carrancudo, e tire uma foto sorrindo. Depois olha a imagem, você vai ver que quando você está com raiva, parece que você está mais velho, parece que você está mais cansado. É diferente de você estar sorrindo, estar feliz. Amém? E eu queria nessa manhã levar você para outra área. Pastor, tem promessas bíblicas para que eu possa tomar posse e ser curado? Tem promessas bíblicas para a minha vida, para que eu possa tomar posse da cura? E eu vou te mostrar nessa manhã que tem. E eu vou pedir que você, por exemplo, vamos aqui passear um pouquinho na Bíblia de manhã, agora pela manhã. Pega aí a sua Bíblia, para você ler comigo. Então a primeira promessa que eu quero trabalhar, eu falei que nós precisamos quebrar o domínio de Satanás sobre a nossa vida. E para mim quebrar esse domínio de Satanás, como eu posso fazer? Vamos lá para a Bíblia. Primeiro João, Epístolas de João. Para quem não está familiarizado com a Bíblia, se o som estiver alto, você me dá o toque aí que eu baixo um pouquinho. A primeira promessa que eu tenho para quebrar o domínio de Satanás sobre a minha vida está em 1 João capítulo 3 e o versículo de número 8. Olha o que ele diz: aquele que comete pecado é do diabo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Isso é o pecado. Quem comete pecado, quem seria essa pessoa que comete pecado? Quem comete o pecado é eu ou você. Então aqui nesse versículo eu já estou lhe mostrando que Satanás não terá nenhum poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre os meus negócios, se eu não lhe der legalidade. E quando é que eu dou legalidade ao diabo? Vamos entender o que é legalidade. Vamos aqui simplificar o que é legalidade. Legalidade que eu dou ao diabo a Bíblia diz o seguinte: Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém bater na porta, eis que estou à porta e bato. Jesus diz: se você abrir o coração, a porta, eu entro e farei morada na sua vida, cearei com você e etc. Promessa de Deus. O que é legalidade? Quando é que a Suzy Mendes, eu estou usando você, Suzy, porque está aqui na minha tela. Quando é que a Suzy Mendes, quando é que a Mainara, a Sara, dá legalidade ao diabo? Como é que ela dá legalidade ao diabo? Um momento. Eu vou simplificar para você. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, é porque a chave está na sua mão e só você pode abrir para ele entrar. Quando é que eu dou legalidade ao diabo? Você já ouviu, Suzy, alguém pregando? Não dê legalidade ao diabo. O que é dar legalidade ao diabo? É você pegar a chave. Você está pegando a chave da sua porta, do seu coração,
e está entregando na mão de Satanás. A chave é sua. Como é que chama essa chave? Que eu estou chamando de legalidade. O que eu estou chamando de legalidade, o texto que nós lemos, versículo 8, chama pecado. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora vem a promessa: se você pecou, se você deu a chave ao inimigo, a promessa de Deus é para este propósito. Qual é o propósito? Vamos entender a Bíblia. Você está entendendo onde é que eu estou? Como é que eu estou comentando? Eu estou tentando simplificar o máximo que eu posso para você entender. Você deu a chave. Quando você pecou, se você está entendendo, bota aí, comenta aí, dá um glória, dá um alô aí, porque para mim entender que você está entendendo aí, faz chover coração, faz alguma coisa para mim entender, porque para mim ver que você está entendendo. Senão eu vou melhorar a minha explicação. Amém? Me ajude aí. Você pecou, você deu legalidade ao diabo. O que você fez? Você deu a chave do seu coração para ele entrar. O versículo que nós lemos, 1 João 13:8, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para esse propósito. Qual é o propósito? Tomar a chave da mão de Satanás. Em outras palavras, quebrar o legado, destruir o legado que você deu e que agora ele usa contra você. Promessa de Deus diz: para esse propósito. Qual é o propósito? Tomar a chave, tomar a procuração que você deu, destruir a legalidade que você deu, que agora ele usa para destruir sua casa, sua família, seus negócios. Jesus se manifestou para destruir esse legado. Ele diz: para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Ontem eu falei sobre quebrar a legalidade. Tem coisas que eu posso fazer, e tem coisas que só Deus pode fazer. O que é que só Deus pode fazer? Quebrar o legado, anular o poder de Satanás. Mas como é que Deus faz isso? Eu admitindo que tem um problema, confessando o meu pecado, me arrependendo e indo aos pés do Senhor. Eu estou dizendo para Deus: Deus, eu pequei, eu dei legalidade ao diabo para destruir a minha vida através dos meus pecados, das minhas ações. E aí eu vou voltar à palavra de ontem. O que foi que eu disse? Pecado a gente chama pelo nome. Se você disser: Deus, eu pequei, e eu quero que o Senhor quebre o legado que Satanás tem na minha vida, que são todos os meus pecados. Preste bem atenção. Onde é que nós fracassamos na nossa vida? É que nós pecamos no varejo. Guarde bem essa frase: pecamos no varejo. Hoje eu olho com olhar sensual para uma mulher, amanhã eu não me contento mais em olhar com um olhar sensual para ela, eu vou começar a mandar mensagens pelo WhatsApp, ou eu vou mandar entregar para ela rosas. Depois eu já agora olhei com olhar sensual, eu já mandei um presentezinho para ela para quebrar o gelo. Agora eu vou começar a contar piadinhas para ela, eu vou ganhando a confiança. Em outro dia eu vou passar na casa dela para tomar um copo com água, até eu ter a oportunidade de levar ela para a cama e consumar um pecado que começou lá atrás. Então a gente peca por varejo, mas na hora de pedir perdão, na hora de confessar os nossos pecados, por que Satanás continua brincando? Porque nós queremos pedir perdão por atacado. Deus perdoa todos os meus pecados.
E essa já é essa oração. Talvez você já tenha orado algumas vezes. Talvez alguns pastores, líderes, lhe ensinou que se você fizer esse tipo de oração, resolve. E a minha Bíblia diz que não. Esse tipo de oração não gera cura. Por que não gera cura? Se você pegar lá no livro de Gênesis, capítulo que Adão pecou, Adão e Eva, e eles se esconderam quando Deus chama. Adão diz: nós ouvimos a tua voz e tememos, porque estávamos nu. Olhe que Deus obriga Adão a se expor. Você comeu da árvore que eu disse para não comer? E aí Adão disse: eu comi, a mulher me deu o fruto. Note que na conversa de Deus com Eva, ela diz: a serpente me enganou e eu comi do fruto. Deus está fazendo Adão e Eva se expor, chamar o pecado de desobediência, dar nome àquilo que eles fizeram, o princípio que eles quebraram. Por que é que nós não temos cura? Pecamos no varejo. Hoje eu olho com olho adúltero, eu desejo. Quando eu olhei, presta bem atenção, olha só como uma atitude, quantos pecados eu vou quebrar. Eu vou usar aqui o pecado de adultério, e eu vou usar a mim como homem. Eu olhei para aquela mulher e eu desejei. Qual foi o primeiro pecado que eu cometi? A concupiscência dos olhos. Está lá em 1 João. Concupiscência dos olhos. Aquilo que os olhos veem vai descer o seu coração, a sua mente. Quando eu olhei, eu pequei, eu cometi a concupiscência dos olhos. Eu desejei, eu corrompi a minha mente. Eu introduzi na minha mente um pensamento pecaminoso. E agora quando eu vou orar, eu dobro o meu joelho. Se eu for cair naquela esbarrela de orar em espírito, tem muita gente que gosta de orar em espírito, fecha os olhos e fica orando em espírito. Quando a sua mente, talvez você agora vai me dar razão mais do que nunca, eu duvido você ficar orando em espírito dentro do seu quarto só com a sua mente. Se a sua mente estiver saturada de pecado, quando você menos espera, a tua mente está te levando lá para aquele lado, para aquele pecado. De repente você acorda e volta para a oração de novo. E em seguida, alguns minutos, e a sua mente já lhe leva para outro plano. Pastor, isso é uma mentira que o senhor está dizendo. É mentira, meu irmão. E o que foi que Satanás fez com Jesus lá no monte? Quando ele levou Jesus, quando ele tentava Jesus, quando a Bíblia diz que Satanás levou Jesus ao cume, ao pináculo, você acha que Satanás pegou Jesus pela mão e levou lá para o pináculo, lá para o monte? Não, ele leva Jesus em pensamento. Você está entendendo? Essa é a vida. Então quando eu olhei, eu cometi a concupiscência dos olhos, eu corrompi a minha mente, e esses dois pecados vai me levar a outra coisa. Qual é o outro pecado? Eu começo a mandar lembrança, até conversa. Eu estou agora cometendo um outro pecado, a traição. Eu estou traindo a minha mulher, eu estou traindo a Deus, eu estou corrompendo a minha vida. Vamos imaginar agora que a mulher com quem eu estou tentando pecar contra ela vai ter um avivamento na igreja. Me diga, como eu vou querer levar ela a conhecer a Deus? Se ela vai dizer: você está aqui tentando me usar, você está tentando se aproveitar de mim. Quem é você agora para falar do seu Jesus para mim? Qual foi o outro pecado que eu cometi? Eu, concupiscência dos olhos, corrompi minha mente, estou traindo a minha mulher.
perante essa mulher com quem eu estou tentando pecar, eu escandalizei o evangelho, e por último eu vou cometer um adultério. 5 coisas. Começou através de um simples olhar. Eu posso cometer 5 faltas. Então eu tenho que pedir a Deus: perdoe pelo meu olhar impuro, perdoe porque a minha mente está corrompida, limpa a minha mente, perdoe por eu ter traído a minha esposa, perdoe por eu ter escandalizado o teu evangelho, perdoe o meu pecado de adultério. Você está entendendo? Sabe como é que nós fazemos? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Qual é o peso que eu fiz com isso? Nenhum. Você está entendendo essa palavra, irmão? Se você está aí, manda aí esse coraçãozinho aí para mim ver que você está entendendo essa palavra. Deus hoje quer entrar com cura na sua vida. A Bíblia diz que a oração, nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. Se eu estou pecando todo dia, no varejo, todo dia eu estou pecando, como é, meu irmão, que eu vou pedir perdão no atacado? Eu tenho que me expor para Deus, eu tenho que dizer para Deus: Senhor, eu estou errando, eu estou em pecado, e eu pequei nisso. Deus ensina lá no Éden que o pecado ele tem que ser exposto. Eu pequei. Não é, irmão, aqui você não tem que estar abrindo o seu coração para as pessoas que não vão entender, mas você precisa se expor para Deus. E algumas vezes você vai ter que se expor para o seu pastor, para o seu líder. Eu pequei, porque tem pecado, irmão, que é preciso uma ajuda de um mentor para que haja libertação. Tem coisa que eu me liberto sozinho, mas tem coisa que eu preciso que alguém entre comigo nessa guerra, para que eu possa vencer essa peleja. Vamos para outra promessa. Abra aí, eu estou falando aqui de promessas para tirar o domínio de Satanás da minha vida. A primeira promessa é: Jesus se manifestou para quebrar o poder que Satanás tinha sobre a minha vida. Vamos aqui para outro texto, Tiago. Eu quero Tiago agora. Vamos aqui procurar Tiago. Tiago capítulo 4 e o versículo 7. Tiago 4, 7 diz assim. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, eu pequei. Pastor, é um vício. Porque tem pecado que virou vício. Tem pessoas que são viciadas em sexo, né? Tem esse tipo de pecado aí que deve ser horrível. Tem pecado, tem situações que o vício muitas vezes já gera problema dentro de casamento. Então, quando o vício é um pecado, só Deus pode quebrar. E como é que eu vou vencer o pecado? Irmão, eu sempre tive uma estratégia quando eu estou entrando. Eu já fui mais jovem, eu já aprontei poucas e boas. Mas muitas vezes na minha vida, às vezes eu quero fazer alguma coisa que eu sei que não agrada a Deus. Hoje eu passo por isso ainda vivo isso. A gente está no mundo, a tentação vem para você, vem para mim. Não pense que porque eu sou pastor, eu não enfrento tentação. O pastor André não peca. Claro que eu peco, claro que eu tenho as minhas fraquezas. Mas uma das coisas que eu tenho orado a Deus todas as vezes, quando eu estou pensando, eu estou querendo fazer algo que eu sei que não vai agradar a Deus, eu tomo algumas precauções. Sabe qual é? Primeiro, eu nunca fico sozinho, para que eu não fique pensando, alimentando besteira. Segundo,
Quando não tem como eu me aproximar de alguém para mim não pecar, eu entro no meu quarto, dobro meu joelho, eu vou orar, eu oro, eu boto um louvor. Querido, daí a pouco isso saiu da minha vida, acabou, já virou passado, virou cinza. Porque o que o diabo trabalha é com o seu tempo livre. Quando você está sozinho, muitas vezes você está em casa, deitado na sua cama, sem fazer nada, pensando nada, fazendo nada, e aí vem a seta do diabo. Eu sempre vou lhe dizer uma coisa: o diabo não te leva ao pecado, o diabo te dá sugestão. O diabo não tem o poder de jogar, lhe induzir ao pecado. O diabo não tem poder para fazer isso. O diabo não vai te pegar, para você que é mulher, você vai para o supermercado ou vai para o salão de beleza, e o diabo não vai pegar lá um homem e jogar em cima de você. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai fazer com que aquela pessoa passe, comece a olhar, comece a lhe cortejar, depois vai tentar se aproximar, quem sabe lhe acompanhar até perto de casa. E isso o diabo faz. Agora, o poder de decidir se eu quero isso na minha vida, é eu que tenho que decidir. Ô meu irmão, ô meu amigo, leva a mão não. Sou casada, sou a mulher de Deus, vai procurar outro, porque aqui você não vai encontrar nada não. Bota o diabo no lugar dele. Você está entendendo a palavra? O cara chegou para você e diz assim: olha, eu tenho um celular, vou mudar aqui os exemplos, não pode parecer que eu estou. Como é que usa mudar exemplo? O cara comprou ali, chega na sua casa agora com um smartphone de R$2.000, estou sem dinheiro, me dá aí 100 reais aí por esse telefone, mas não tenho nota, eu não posso te dizer de onde eu peguei, mas eu te vendo por 100 reais, um aparelho de 2.000, aí você diz: puxa vida, que bênção, que oportunidade, eu não posso perder, esse aparelho custa 2.000, está me vendendo por 100 reais. Sabe o que você está fazendo? Você está cometendo o pecado de ser receptador. A gente acha que receptador é o cara que compra grão, um caminhão que foi roubado, e quem compra um celular tem o mesmo nome. E isso é pecado e não agrada a Deus. E tem muita gente dentro da igreja com aparelhos que comprou de roubo, mas porque era barato eu vou comprar, e chega na igreja à noite e está lá, aleluia, glória a Deus, ó Espírito Santo, eu estou te adorando, mas você está em pecado, você comprou algo que você não deveria ter feito. Tem pecados, irmãos, que são legais na nossa vida. Pastor, eu não roubei o celular, eu comprei. Mas o celular que você pagou 100 reais, é possível que a pessoa ainda não pagou nem a primeira prestação de 2.000. Você está alimentando o roubo, você está alimentando o crime. Você acha isso legal? E se fosse o seu celular vendido por 50 reais para outra pessoa? A Bíblia diz: o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Querido, isso é cura. Satanás, ele entra na nossa vida através de coisas pequenas que nós damos legalidade. Nós achamos isso não vai prejudicar ninguém, isso não vai ter problema com ninguém. Mas se você fizer o que é certo, sabe, tem uma historiazinha que eu gosto muito de um palhaço, muito brincalhão. O palhaço estava brincando o tempo todo, brincava lá e etc. Então toda vez que ele falava sério, ninguém acreditava. Um dia esse palhaço entra para trocar de roupa para ir embora depois da sua apresentação, e o circo estava pegando fogo lá atrás. Ele voltou ainda tentando se arrumar, e ele desesperado mandando o pessoal sair, porque o circo estava pegando fogo e todo mundo estava dando gargalhada. Ninguém acreditava que o circo estava pegando fogo.
fogo. Ele não estava brincando, ele estava desesperado, mas as pessoas olhavam para ele e achavam que ele estava brincando, porque era costume dele. Por que Satanás destrói a nossa vida? Porque nós vamos brincando com coisas sérias, coisas pequenas. Isso é besteira, isso é bobagem. Querido, Deus sabe do teu coração. Eu vivi uma experiência. Eu trabalhava, eu era promotor do grupo M. Dias Branco, da fábrica Fortaleza. E eu nunca ia nas festas. Todo fim de ano tem festa. Tem a festa dos promotores, tem a festa na fábrica. Eu nunca fui. E uma certa feita eu tinha muita amizade, mais com as meninas, né? As promotoras eu tinha muita amizade. E elas brincavam, vamos para festa de promotor e tal. Foi lá no hotel, tá bom, então dessa vez eu vou. Quando eu fui para a festa, que eu cheguei lá, foi uma festa, né? Porque eu cheguei, olha, pois não é que o pastor veio mesmo, né? Que bênção, eu entrei na festa e tal, tô lá brincando com eles. E um amigo resolveu me aprontar uma peça. Ele passou o tempo dizendo todo, vai para a festa, mas tu vai gostar, vai ser inesquecível. Pois não é que foi inesquecível mesmo? Para ele. E ele sabia, você não é obrigado a beber, lá vai ter refrigerante. Ele entrou no banheiro, pegou uma garrafa e uma latinha de Coca-Cola, derramou e encheu de cerveja. Aí ele chegou na minha frente, ele já vinha abrindo de longe, eu vi que era Coca-Cola. E ele dizia, toma, eu trouxe especialmente para você. Querido, do jeito que eu peguei, mandei para dentro. Quando eu botei aquele gole que eu vi que era cerveja, eu fiquei chateado. Olhei para ele. Naquele dia eu tinha me consagrado a Deus para ir àquela festa, porque eu sabia que lá não era fácil. Eu fui por amizade. Eu olhei para ele e eu disse, até o final dessa festa você vai se arrepender de ter feito isso. Só disse isso. E brinquei, né? Engoli aquele gole de cerveja. Eu não iria cuspir na frente das pessoas. E eu lembro que nós estávamos todo mundo ali na mesa, jantando, brincando. E de repente ele começou a ficar todo emboloado, todo patacado. Eu não sei o que ele comeu, uma intoxicação. Ele saiu dali para o hospital. No começo da festa ele foi embora, e a festa era a data que ele mais esperava durante o ano. Ou seja, quando você está na sua sinceridade, Deus cuida de você. Você não precisa brigar, Deus, porque a sua vida está alicerçada em Deus. Você tem que ter cura, meu irmão. Se viver bem com Deus, o pecado não pode fazer parte da sua vida. Ah, mas você compra uma coisa roubada. Ah, você está paquerando uma pessoa casada. Porque tem solteiro que gosta de mulher casada de logo. Eu tinha amigos que diziam isso. O meu negócio é mulher casada, porque a gente vai, se diverte, eu vou embora, ela não vai poder encher meu saco mesmo, porque ela é casada, ela não é doida. E vive no erro, vive no perigo, muitas vezes dentro de igrejas. É por isso, irmão, que dentro da minha igreja, eu não boto qualquer um no altar da minha igreja para pregar, eu quero saber quem é. Porque é muito fácil botar a Bíblia debaixo do braço, botar um terno e começar a virar cambalhota, quebrar castanha no meio da igreja com aquele sapato. É fácil demais. Eu quero ver a vida no altar, é vida com Deus, é isso que fala. E a vida com Deus, sabe quando é que ela acontece? Quando nós dizemos, o Senhor está nesse lugar e Ele se manifesta. O Senhor vai curar e Ele cura. O Senhor é Deus e mostra que Ele é Deus na sua vida através das suas atitudes. Sabe quem é melhor para provar que você é uma pessoa curada? É lá onde você trabalha. Quem as pessoas no seu trabalho diz que você é? É dentro da sua casa, na sua casa. Quem a sua família diz que você é? São as pessoas que lhe conhecem. É bem verdade que tem situação que às vezes o diabo usa familiares, usa esposo, usa mulher, usa filho para nos afrontar. Isso é verdade. Mas a Bíblia diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore.
E hoje eu quero ver nessa live pessoas sendo curadas, restauradas, restituídas, transformadas. Hoje eu quero, amanhã é sexta-feira, amanhã eu vou aprontar uma nessa live que você não tem noção que eu vou aprontar amanhã, porque amanhã Satanás vai perder todo o domínio sobre a sua vida, porque o Senhor é Deus e está nesse negócio. Vamos lá. Eu falei duas referências para ser curado do domínio de Satanás, ser livre. Agora, a minha mente, Senhor, a minha mente, meu pastor, é o meu problema. O pecado está na minha mente, eu não consigo vencer a minha mente. O apóstolo Paulo, aleluia, usado por Deus, ele disse: quando a tua mente está te levando ao pecado, é porque você não lê Bíblia. Onde é que está escrito, meu pastor? Porque o apóstolo Paulo, ele dá uma relação de coisas para me ocupar a minha mente. Vamos lá para a Bíblia, Filipenses capítulo 4, abra aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Esse apóstolo Paulo parece que não tinha o que fazer e resolve jogar areia nas nossas desculpas esfarrapadas. Filipenses 4, 8, olha o que está escrito aqui. Ele diz: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, glória a Deus, mas na hora hoje está quebrando um galho e tanto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Eu poderia parar aqui, não poderia? Tudo que é puro, eu tenho que ocupar a minha mente, tudo que é puro. Tem gente que passa, vamos assistir um filme, aí vai procurar filme de pornografia, filme de sexo, tudo que é puro. Aí vai assistir stand-up de humorista do Ceará, que cada gracinha vem 10 palavrões. Você gosta de stand-up? Tem um Cláudio Duarte, de bênção. Não, mas eu prefiro ouvir o Lailtinho Brega. Prefiro ouvir os palhaços cearenses. É bom, mas para cada 2 palavras, uma gracinha, é piada, é pesada. É bom para rir, eu gosto, irmão, eu gosto de ouvir. Mas isso não traz edificação. Aí Paulo está dizendo: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aí ele dá uma paulada tão grande na cabeça de crentes, que o sangue espirra longe, quando ele diz assim: se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor, então nisso você pensai. Ocupa tua mente, ocupa tua mente com a palavra, ocupa tua mente com pessoas que vai te ajudar. Irmão, eu vou me sentar hoje para me conversar. Hoje eu estou meio desocupado, e aí eu vou sentar com um cara que só sabe dizer palavrão, só sabe amaldiçoar as pessoas, está revoltado com Deus e o mundo. Irmão, desculpa, eu vou preferir me sentar com um pastor, com um apóstolo, ou com um discípulo simples, onde a gente possa abrir a Bíblia e compartilhar a palavra de Deus. E isso vai gerar em mim crescimento, isso vai gerar em mim vida. Eu gosto muito, talvez até te escandalize, eu gosto de ir para o estádio. Eu gosto de assistir o jogo do meu vozão do coração, eu gosto.
Mas estádio não é lugar de edificação. Não dá para ir para o estádio e dizer, hoje eu fui para o estádio, aleluia, senti a presença. Não dá. É muito palavrão, é muita coisa errada, é bebida. É por isso que quando eu vou para o estádio, eu vou sempre com 3 ou 4 pessoas crentes, que a gente fica o nosso grupinho ali. Mas não dá para dizer que hoje eu fui para o jogo e eu senti. Não dá. O ambiente não condiz com aquilo. Você está entendendo, irmão? Eu preciso. Hoje eu vou para o aniversário. Tem muita gente que não vem para a igreja domingo porque vai para aniversário. Eu vou para o aniversário da minha cunhada, do meu irmão. Eu vou para o aniversário da minha sobrinha. Pois eu vou te dizer que dia de domingo, dia de culto, eu não vou para o aniversário nem da minha mãe, nem do meu filho. Eu não vou, sabe por quê? Porque o meu horário, o meu lugar pertence a Deus. É com Ele que eu tenho que cuidar. É com Ele que eu tenho que estar na presença de Deus. Irmão, quer fazer aniversário? Pastor, mas o meu aniversário vai acontecer no domingo e eu não gosto de adiar nem de antecipar. Problema seu. Eu sinto muito, mas se você quiser uma oração, eu oro antes ou depois, mas naquele horário a minha adoração é para Deus. Tem gente que troca Deus, ocupa a mente com qualquer outro lugar. Eu vou para o aniversário. Qual é que está tocando lá? O que está tocando? Lá está tocando um MPB. Lá está cantando o quê? Lá está tocando a música dos baixinhos. Lá está tocando as músicas do altinho. Peraí, lá está tocando um louvor. Lá está tocando essa música. Lá está tocando uma coisa que diga Deus é o Senhor da minha vida. Não. Então lá não é lugar para mim, querido, em nome de Jesus. Eu vou para a igreja para que eu possa declarar: dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração para te adorar. Dá-me um coração para te servir. Limpa a minha mente. Eu quero ocupar minha mente com a tua palavra. Eu quero ocupar minha mente com as coisas de Deus. Sabe para quê? Para que Satanás não tenha legalidade para tocar no meu casamento. Para que o diabo não tenha legalidade para tocar no meu trabalho. Para que o diabo não tenha legalidade para tocar em nada meu. Por quê? Porque a chave foi tomada da mão dele. E a minha mente agora está curada. Por quê? Porque eu estou pensando no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Eu estou pensando naquilo que produz honra e eu posso ser feliz, porque a minha mente está ocupada com coisas santas. Quer assistir alguma coisa boa? Eu vou assistir um filme que te leve a Deus. Pastor, a televisão não tem mais nada? Tem. Hoje, qual é a televisão que a casa mais simples não é uma Smart TV? Pois bem, acessa lá no YouTube. E lá você pode seguir o canal do pastor André no YouTube. E tem um monte de pregação dele no canal do YouTube da igreja. Tem um bocado de pregação do Cláudio Duarte, tem um bocado de pregação do René Terra Nova, tem um bocado de pregação do pastor Takayama. Meu irmão, está cheio de mensagens, cultos, que você pode botar na sua casa, na sua telona na sala, e ouvir a palavra. Eu quero ver o diabo entrar na sala da tua casa. Entra não, meu irmão, vai passar longe. Sabe por quê? Porque o teu ambiente é espiritual, tua casa é espiritual. Mas aí, querido, minha hora está indo embora. E eu disse aqui hoje que para ser livre de domínio de Satanás, Jesus se manifestou. Eu tenho que resistir ao diabo, ele vai fugir de mim. Para me ter minha mente curada, eu tenho que pensar nas coisas que é louvável, que tem boa fama, que é de honra, que é pura. Mas tudo bem. Mas aí vai surgir uma pergunta: pastor, e se recomeçar tudo de novo? Pois bem,
tem uma palavra de Deus para que você permaneça livre sempre. Onde é que está a palavra? Vamos lá, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Como é que eu faço para permanecer livre, mente curada, mente sã, livre das algemas de Satanás, livre de tudo que não presta? A Mainara fez aqui uma propaganda, depois tem que pagar, viu, filho? Está falando da pastora Thalita Pereira, eu ainda vou ouvir que eu não conheço. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo, Thalita Pereira. Não, pastor, não gosto de pregação, eu gosto mesmo é de louvor. Heloísa Rosa, amo de paixão, amo, né? Aline Barros, Fernandinho, sei lá, tem tanta coisa boa para você assistir, e você vai assistir novela da Rede Globo. Meu irmão, acorda, vai, cresce espiritualmente. Qual é a porta que Satanás tem usado para entrar na tua casa? Rede Globo de televisão, com pornografia, com mentira, com adultério, com safadeza. É isso que estamos fazendo. 5 horas da tarde naquela novela Malhação, 2 machos se beijando, ou coisa do meu nojo. Ainda bem que eu não sou Deus. Meu Pai, tenha misericórdia. Mas no livro de Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo diz assim: firmemo-nos. Vamos ficar firme, consolidar. Vamos ficar firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Lá em João disse o que? Para isso Cristo manifestou, para quebrar, tomar a chave da legalidade que nos prendia. Então isso que Cristo fez, Ele nos deixou liberto. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Não se submeta outra vez. Como é que isso acontece? Querido, eu errei. E aí eu vou aqui dizer para você o seguinte: alguém diz, um ditado que diz: errar é humano. Agora, errar 2 vezes, cometer o mesmo erro 2 vezes. Meu ministério está bem, meu casamento está bem, meus negócios estão bem. Eu vou dar legalidade ao diabo para quebrar tudo de novo? Espiritualmente eu estou livre, glória a Deus, e eu vou pecar de novo, perder o que Deus me deu? Imagina uma menina, uma pessoa, uma moça, uma mulher, você imagine você, cheia do Espírito Santo, e eu profetizo que a sua vida vai ser transformada, e você vai ser um modelo de avivamento na igreja, na sua, na minha, na igreja que você tiver. Imagine você subir no altar na igreja à noite, louvando a Deus, e os demônios se manifestando por causa da sua unção. Imagine você louvando, pregando, e o Senhor curando. Imagine você louvando, pregando, e as vidas aceitando Jesus. O diabo vai olhar para você e vai dizer: eu tenho que parar essa pessoa, e vai armar para você cair em adultério. Você vai perder tudo que Deus está fazendo por causa de 5, 10 minutos de prazer, de mentira. Você acha que vale a pena? Não vale, não vale.
Porque depois do pecado, sabe o que é que vem? Satanás destruindo você. Eu vou encerrar contando uma experiência rapidinho. Eu conheci um amigo, baita de um líder, pastor, evangelista, unção. O cara, quando pregava, Deus operava. Pastor jovem. A igreja tinha mais de 300 pessoas. E aí ele começou a se engraçar com a secretária dele, do trabalho. E ela era bonita, e ela se insinuava para ele. Ele era um líder, um pastor, mas quando digo era um pastor jovem, tinha 30 anos. E eu lembro que aquele homem de um ministério abençoado, igreja grande, mais de 300 pessoas, todo domingo vida aceitando Jesus. Ele orava e o Senhor curava. Ele orava e os demônios se manifestavam e eram expulsos. A autoridade dele. Eu lembro de uma vez, uma pessoa endemoniada quebrando tudo na igreja. Quando ele chegou, ele olhou para Satanás e disse: está amarrado, fica aí no chão quietinho. E o demoniado se abaixou e ficou ali, sem sair dali de jeito nenhum, até que ele foi lá e repreendeu, expulsou e libertou aquela vida. Uma unção sobrenatural. E aí ele empregou uma pessoa na empresa que ele trabalhava, e ele começou a se encantar, e ele disse que não resistiu, e foi com ela, levou ela para um motel, um dia onde ele foi adulterar. E ele disse que quando ele acabou de fazer o que ele tinha que fazer, ele ainda estava saindo da posição. Não me expõe aqui, pelo amor de Deus. Eles estavam fazendo sexo. Quando ele estava saindo da posição, aquela mulher deu uma risada, mas não era ela, era uma gargalhada, a gargalhada do inferno. Os olhos dela reviravam, e ele disse que quando ele saiu, foi que a máscara caiu. Ele se desesperou e disse: meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? O que foi que eu fiz com o meu ministério? O que eu fiz com o meu casamento? E aquela mulher sorria. Ela não era um sorriso, era uma gargalhada. Aquela gargalhada que encheu o quarto. E ele disse que ficou no canto da parede, chorando, desesperado. Porque é isso que o diabo faz depois que ele te derruba, depois que ele te faz pecar, depois que ele te faz sair da presença de Deus, depois que ele faz você perder o foco da sua vida com Deus, do seu ministério. Ele vai dar gargalhada da sua cara, ele vai rir, porque disse: eu destruí aquele que era um empecilho na minha vida, mas hoje, na autoridade do Espírito Santo, eu estou sendo boca de Deus, profeta do Senhor, para dizer para Satanás que ele hoje perdeu uma batalha para a sua história. Você vai ser transformado a cada momento na unção e no poder do Espírito Santo. Se você crê, se você recebe, dê um glória a Deus aí bem alto na sua casa, para expulsar todo aquele inferno que pode estar rodeando a sua casa, para destruir a sua vida. A decisão é sua, é você que diz: comigo não, Satanás, porque aqui tem o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, e comigo não tem vida não, comigo não tem brincadeira não. Sai daqui em nome de Jesus. E ele vai bater em retirada, porque você tem poder para mudar a sua história. Meu tempo foi embora, falta 20 segundos. Eu quero abençoar a sua vida, e amanhã estaremos de volta às 11h30. Pai, eu abençoo cada vida nesse momento, com a autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amanhã 11h30 eu vou aprontar uma nessa live aqui que você vai tremer. Amém?